Rapaziada, o jogo da seleção brasileira não foi bem o que eu esperava, pra ser sincero. Queria uma seleção brasileira com mais garra, com mais vontade e com mais entrega dentro de campo, mas a gente acabou empatando em 1-1 com o Marrocos e hoje nós vamos analisar tudo esse jogo, todos os melhores momentos, o que dá pra tirar de bom, o que dá pra tirar de aprendizado, né, que nós fizemos mal, ou melhor, a seleção brasileira. E, enfim, foi um jogo tenso, um jogo muito tenso, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então já deixa um like aí pra ajudar o canal e vamos pra análise. Ok, então começando aqui, nós temos a escalação da seleção brasileira, que veio com Alisson no gol, Ibanez e Douglas Santos nas duas laterais, Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga, Casemiro e Bruno Guimarães como volantes ali no meio de campo, Lucas Paquetá se movimentando ali entre a ponta e como um meio ofensivo, digamos assim, Rafinha e Vini Júnior nas pontas e o Igor Thiago na referência. Bom, aqui o que me surpreendeu positivamente foi o Ibanez e o Douglas Costa, porque havia muitos rumores que o Danilo e o Alexandre seriam os titulares, porém eu acho que eles não têm mais tanto ritmo para isso. Vocês veem, eles já vêm da última Copa do Mundo, no Flamengo já não tem aquela sequência que a gente esperava de titulares da seleção brasileira, então eu acho que foi um acerto, ou pelo menos eu achava que tinha sido um acerto, o Ibanez e o Douglas Costa, apesar do Ibanez ter me deixado com uma pulga atrás da orelha, mas a gente já vai falar sobre isso. Enquanto o Igor Thiago, para mim foi uma surpresa um pouco negativa, eu gosto muito do Igor Thiago, para ser sincero, porém, contra a Noruega, o Marrocos conseguiu anular o Haaland, basicamente, o Haaland não tocava na bola, então tendo o Endrick e o Matheus Cunha como opções de 9 mais móveis, não fazia muito sentido colocar o Igor Thiago, que é justamente o 9 mais fixo, o 9 mais parado da seleção brasileira, sendo que um dos melhores 9 fixos assim mais do mundo, que é o Haaland, não conseguiu performar. Então eu acho que realmente não foi uma boa escolha e isso se comprovou durante o jogo. Enquanto o Marrocos vem com a escalação com o Bono, que é um ótimo goleiro, o Hakimi, que também fez uma partidaça, o Diop, o Riyad, o Mazraoui, que já não está no seu prime, digamos assim, mas também jogou muito hoje, o Al-Ainaoui, o Boadi, que jogou muito também, o Nahi, El Kanous, Brahim, que hoje ficou um pouco apagado, mas teve seus momentos, ele teve seus lampejos, e o Saibari, que para mim foi o destaque do Marrocos na partida, e deu muito trabalho, viu? Agora, passando para a partida em si, o primeiro lance foi justamente aquela saída meio esquisita, para mim pelo menos é esquisito, que é quando os caras jogam uma bola logo para lateral para colocar pressão no campo defensivo do adversário. O Marrocos fez isso. Eu não sou muito fã dessa tática, mas quem sou eu para criticar? Eles fizeram isso e o Brasil já estava muito bem preparado. Já saíram logo na lateral e já saíram jogando. Isso parecia um bom indicativo que o Brasil já estava bem preparado para esse jogo contra o Marrocos, mas não foi um indicativo do que veio a seguir, porque o Brasil passou os primeiros 8, 9 minutos simplesmente sem controle nenhum da bola. A bola era só do Marrocos. O Brasil não fazia nada, não construía nada. E só durante só a partir dos 8, 9 minutos mais ou menos foi que o Brasil começou a girar a bola, mas ainda era uma coisa mais infértil, era uma coisa mais defensiva, só para não perder a posse de bola, mas realmente nada muito construtivo, nada muito animador. Tanto é que aqui aos 12 minutos e 40, passou isso aqui na transmissão, que são as estatísticas da partida. O Marrocos estava com 6 chutes no gol, enquanto o Brasil só tinha 1 chute ao gol. E isso é bem preocupante, né? O Brasil realmente estava sendo engolido, e toda a posse que tinha não era construtiva. O Marrocos também não tinha conseguido fazer grandes chutes, mas pelo menos estava tentando e estava tendo o controle da partida, e isso não estava dando uma boa impressão do Brasil. Até que aqui aos 13 minutos, pouco depois daquela estatística aparecer, o Vinícius Júnior partiu aqui pela esquerda, eu acho que foi o Vinícius Júnior, não tenho certeza, que ele caiu aqui, e o Igor Thiago apareceu aqui, se posicionou muito bem na área. Como vocês podem ver aqui, a bola parece que vai direto na cabeça dele. Ele se posicionou aqui entre os zagueiros, pegou a frente, e no Brentford a gente imaginava que ele ia ser aquele... Pelos gols que ele marcou no Brentford, a gente imaginava que ele seria aquele atacante matador. Ok, ele tropeça nas bolas às vezes, tropeça, mas pelo menos quando é pra matar, ele mata. Porém aqui essa bola passou na cabeça dele, raspou, ele deixou passar, cabeceou muito mal e perdeu o que pra mim foi uma das, se não a maior oportunidade do Brasil no primeiro tempo. Então realmente isso custou bastante. E, enfim, pouco depois, aqui aos 18 minutos, o Brasil realmente não estava conseguindo construir muito, mas tinha seus lampejos. Aqui o Rafinha conseguiu dar um belo passe, quebrando as linhas do Marrocos, e encontrou o Vini Júnior, que acabou se atrapalhando com a bola, tropeçou um pouco na bola ali, e acabou não fazendo nada demais. E isso acabou custando caro, porque logo após isso, aos 20 minutos mais ou menos, o Brahim, se eu não me engano, tenho quase certeza que foi o Brahim,
deu esse passe aqui, quebrou todas as linhas do Brasil, encontrou aqui o Saibari livre. E bom, aqui a culpa disso é muito pra mim do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, que não pareciam estar muito entrosados nessa partida. Eles deixaram um espaço absurdo, olha isso, esse espaçamento aqui quebrou totalmente, deixou o Saibari passar livre, receber essa bola enfiada e o Alisson saiu muito mal. Ele é um dos melhores goleiros de 1v1 do mundo ali, tipo, no pé do atacante, ele sai muito bem. Porém, saiu meio estabanado e realmente não tinha muito o que fazer ali. O Gabriel Magalhães e o Marquinhos não facilitaram a vida dele, então eu não quero colocar a culpa totalmente nele. Porém, acabou que ele tomou uma cavadinha e o gol do Marrocos abrindo o placar aos 20 minutos, no que já era o reflexo da partida, né? Porque o Brasil jogava muito mal, o Marrocos tinha total controle da partida. E o engraçado é que nesse momento foi quando o Brasil começou a ter um pouquinho do controle do jogo. Porém, não valeu de nada, porque logo depois saiu o gol do Marrocos. Até que aos 31 minutos, o Brasil apagou assim, depois do gol, ficou bem apagado. Porém, o que fez brilhar foi justamente a atuação individual de uma das maiores estrelas que a gente espera que performe pelo Brasil, que foi o Vinícius Júnior. Aos 31 minutos ele arrancou aqui pela esquerda, conseguiu passar para o Bruno Guimarães. O Brasil, como eu falei, estava bem assustado, até o passe do Bruno Guimarães pareceu assustado. Tinha 3 caras assim, ele parecia muito assustado ali, passou. Acabou que foi um bom passe, encontrou o Vinícius Júnior aqui, que puxou para dentro e meteu um chutaço praticamente no ângulo ali, sem chance pro Bono, estufou as redes e empatou pro Brasil. É muito bom ver o Vinícius brilhando assim, porque a gente que acompanha ele no Real Madrid vê a qualidade dele, né? A gente vê tudo que ele pode oferecer à seleção brasileira, mas que infelizmente em todos esses anos aí na seleção ele não apresentou o quê? 50%, nem 50% eu acho do que ele apresenta no Real, então é meio frustrante pra gente ver isso. Então é bom ver ele brilhando nesse tipo de momento que a gente vai precisar dele na Copa, com certeza. Uns 5 minutos depois do Vinícius marcar esse gol, o Marrocos ainda tem um pouco de controle, mas depois o Brasil retomou, depois do gol o Brasil retomou. Porém, numa arrancada ali do Marrocos, na saída deles, uma coisa que ficou muito evidente pra mim é que o Casemiro tá muito estranho. Ele é um dos jogadores que mais me decepcionou, tanto nos amistosos quanto nesse primeiro jogo. O que eu acompanhei bastante ele no Manchester United. No Manchester United houve uma época em que ele parecia que não ia engrenar, parecia que não ia mais ter condições para ir para mais uma Copa. Porém teve uma reviravolta ali, principalmente com a chegada do Carrick no Manchester United, mas até com o Ruben Amorim ainda, ele conseguia desempenhar, voltou, na verdade, a desempenhar aquele ótimo futebol que ele tinha. Tanto é que ele saiu com a torcida do Manchester United apaixonada por ele, pedindo por mais um ano, porque principalmente essa reta final da temporada, ou pelo menos a segunda metade da temporada, ele jogou muito no Manchester United, mas na seleção ele demonstra que não tem ritmo, não sei explicar o que acontece com ele, mas ele não tá conseguindo manter o ritmo, e aqui ele foi totalmente no cara, tomou amarelo. Esse não foi um dos únicos erros dele, porque às vezes tem que se matar o ataque, inclusive ele, né, que não matou o ataque contra a Croácia em 2022, mas aqui, alguns momentos tem que se matar o ataque, mas esse não foi o único. Ele, em vários momentos da partida, demonstrou que não tem ritmo. Aqui ele tomou amarelo, isso é muito prejudicial, porque ele é um pilar defensivo do Brasil também. Então, ter ele amarelado já é um ponto super negativo. E depois, aqui pra fechar o primeiro tempo, eu queria mostrar esse lance aqui, que pra mim foi o lance mais flash do Brasil no jogo, talvez, onde o Paquetá recebe, dá um chapeuzinho assim, maroto no jogador, passa pro Douglas Santos aqui, que dispara pela esquerda, e o próprio Paquetá infiltra aqui até a área e recebe o cruzamento do Douglas Santos para meter esse voleio, que foi um pouco esquisito, foi meio desengonçado, mas ele pegou bem na bola. Por incrível que pareça, ele pegou bem na bola, a bola quicou e foi no cantinho, obrigando o Bono a fazer uma bela defesa e mandar para escanteio. Esse foi uma esperança minha com o Paquetá, porque eu sou um defensor do Paquetá no time do Brasil, acho que é bom ter ele organizando essa partida, mas tanto ele quanto o Rafinha, que tentaram aparecer muito para organizar, quanto o Igor Thiago, que também apareceu mais para finalizar, não foram bem. Parece que não encaixaram bem no jogo, pelo menos no primeiro tempo. Então, realmente, essa jogada pelo menos deu um pouco de esperança, porque ele não estava demonstrando um bom futebol. E aqui eu vi no SofaScore agora para mostrar para vocês que agora, depois desse lance, a gente foi pro intervalo. E uma coisa que eu achei interessante nesse jogo é que parece que aqui tem um ataque momentum, que é basicamente quem tá dominando o jogo, basicamente. E pelo jeito, o controle do jogo não tá sendo uma coisa boa. Porque, por exemplo, o Brasil, você vê aqui, tava dominando o jogo. Até que o Marrocos marcou um gol logo no finalzinho do controle do Brasil. Depois, o Brasil assustou e o Marrocos tomou conta do jogo. Só que logo depois, quando o Marrocos estava tomando conta do jogo, você vê, saiu o gol do Brasil. Logo depois parece que o Marrocos também deu uma assustada e o Brasil deu uma controlada mínima no jogo. Não chegou a ser como o controle do Marrocos, foi mais um controle defensivo.
mas conseguiu controlar o jogo. Outra coisa que eu notei foi que o Brasil não foi bem nas bolas paradas também, que eu acho que era uma coisa que o Brasil podia explorar mais, com o Gabriel Magalhães, por exemplo, que brilhou no Arsenal com as bolas paradas, mas não foi muito bem. As poucas faltas que tiveram, o Brasil não aproveitou bem, os escanteios também não foram bem aproveitados. E no geral, você vê, parece que o jogo foi até equilibrado assim. Eu acho que o Marrocos dominou o primeiro tempo, mas nas estatísticas parece que foi equilibrado. A posse de bola do Brasil teve até mais, por incrível que pareça. Os gols esperados do Marrocos teve mais. As grandes chances foi igual para cada um. Mas aqui no chute você já vê a disparidade. O Marrocos teve o dobro dos chutes do Brasil. O Marrocos teve o dobro dos chutes do Brasil. E realmente acho que produziu bem mais. E no fim do primeiro tempo, o que eu tenho noção é que eu acreditava que o Casemiro tem que ser substituído. Como eu falei, ele não estava demonstrando ritmo de jogo. E não seria interessante ter ele ali para um jogo tão decisivo, porque para mim o jogo mais decisivo da fase de grupo foi esse, no caso. Não adiantava ter ele com um cartão amarelo, podia acabar sendo expulso. O Ibanhas também, para mim, foi o pior da partida, talvez, pelo Brasil. Eu gostei muito da partida do Ibanhas contra o Egito, então eu defendia que ele tinha que entrar no lugar do Danilo, com certeza. Eu acho que até foi melhor do que o Danilo, porque o ataque do Marrocos, ele passou o carro no Ibanez, pra ser sincero. O Ibanez ele subia muito, muito, muito e sempre deixava aqui muito exposto. Então eles deitavam e rolavam. Então talvez com o Danilo fosse pior. Então, ok, eu não vou reclamar disso. Acabou que tomou um cartão amarelo tentando matar um ataque e realmente tinha que ser substituído. E foi. E outro que eu não tinha certeza se devia ser substituído ou não, até porque no final do primeiro tempo ele deu uma melhorada, foi o Igor Thiago. Que, assim, vem me decepcionando um pouco pela seleção brasileira. Ele teve alguns lampejos nessa partida, porém, como eu falei, eu acho que o 9 fixo não funciona contra esse esquema do Marrocos. Então eu acho que o ideal seria colocar um 9 de mobilidade, como o Endrick e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha talvez tenha mais experiência na seleção, mas eu sou um forte defensor do Endrick, muito pelo anímico ali. Eu acho que o Endrick tem a estrela, e eu acho que a gente precisa dessa estrela nesses momentos. Então eu acho que talvez fosse o ideal trocar logo o Igor Thiago. Outros dois que não tiveram muito bem no primeiro tempo foi o Rafinha e o Paquetá. O Paquetá, como eu falei, deu uma melhorada no final. O Rafinha estava totalmente sumido. Eu acho que ele realmente fez uma péssima partida no primeiro tempo. Só que eu acho que talvez organizando o esquema ali, organizando tudo direitinho, com boas substituições, talvez eles aparecessem mais. Então eu não digo que eles tinham que ser substituídos. Os únicos que tinham para mim eram o Casemiro e o Ibanez e talvez o Igor Thiago também. E aqui na volta para o segundo tempo nós tivemos realmente substituição do Ibanez pelo Danilo e do Casemiro pelo Fabinho, que é o substituto direto dele, por mais que tenham sido assim duas substituições muito conservadoras, né? Não mudou muita coisa, foi um lateral por um lateral, um volante por um volante. O Danilo Santos, né, o Danilo do Botafogo, pede passagem nesse time, mas ainda assim o Ancelotti preferiu colocar o Fabinho no lugar do Casemiro, mas ok, são substituições compreensíveis. Aqui aos 50 minutos, o jogo estava muito morno ainda, principalmente comparado com o primeiro tempo, mas esse aqui foi um lance interessante, porque eu acho que o Douglas Santos talvez seja aquele jogador muito feijão com arroz que a gente não valorize, mas que seja o jogador que a gente precisa. Talvez o Alexandre não ia conseguir fazer metade do que ele fez. E aqui foi uma jogada muito interessante dele, que eu acho que mostra a dedicação dele, onde o Hakimi ia sair livre aqui. Vocês podem ver, os jogadores brasileiros tinham ficado para trás. Talvez ele pudesse cruzar, pudesse fazer uma jogada perigosa. Mas o Douglas Santos deu um desarme perfeito só na bola e conseguiu salvar esse lance. Conseguiu salvar o Brasil do perigo, no caso. E eu acho que isso aqui é um ótimo demonstrativo do quanto o Douglas Santos é uma grata surpresa pro Brasil, porque eu, pelo menos, vou ser sincero, não conhecia o Douglas Santos até o ano passado. Então, eu acredito que muitos de vocês talvez não. Então, enfim, é uma grata surpresa pro Brasil. Aqui aos 52,5, mais ou menos, teve um lance muito bizarro, que até a câmera do jogo não pegou direito a transmissão, onde um jogador do Marrocos foi afastar, só que espirrou o taco aqui total, a bola saiu aqui total pela lateral, e eu não sei quem foi o jogador aqui, eu acho que, eu realmente não lembro quem foi, que pegou logo e fez o lateral rapidão aqui, viu o Igor Thiago livre. O Igor Thiago percebeu isso, obviamente, e seguiu. Só que ele deu um chute e foi total assim em cima do Bono. Aqui não sei se dá pra ver pela qualidade da imagem, mas o chute foi direto na cara do Bono, ele conseguiu fazer a defesa facilmente. Aí que depois, no primeiro terço do segundo tempo, o Brasil tinha bastante controle da bola. O Marrocos parecia estar querendo deixar o Brasil jogar, mas o Brasil não tinha muita ofensividade, não conseguia construir muita coisa, não dava aquela esperança, vai virar. Não dava aquela esperança pra gente. E isso foi meio triste.
mas foi a toada de boa parte do segundo tempo, era o Marrocos deixando o Brasil jogar e o Brasil não conseguindo construir quase nada. Até que aos 61 minutos, o Lucas Paquetá e o Igor Thiago foram substituídos pelo Matheus Cunha e o Luiz Henrique, respectivamente. O Lucas Paquetá voltou para o segundo tempo melhor, até trabalhando bem defensivamente para alguém que estava mais desgastado, né? Porém, o Matheus Cunha, eu acho que entrou bem. Eu preferi o Hendrick, como eu falei, mas ele entrou bem. E o Luiz Henrique geralmente entra bem em segundos tempos, né? Ele geralmente brilha pela seleção brasileira quando ele entra no segundo tempo, mais do que quando ele entra como titular. Engraçado isso, ele é aquele 12º jogador. E eu acho que ele jogou bem até. Não brilhou como ele geralmente brilha, mas jogou bem. Até que aqui aos 67 mais ou menos, o Bruno Guimarães, se não me engano, fez um belo cruzamento aqui para o meio da área. O Rafinha estava aqui posicionado, mas ele deixou a bola passar, errou. E foi mais uma oportunidade perdida do Brasil. O Brasil estava controlando bastante a partida, mas, como eu falei, não conseguia aquele passe final, aquela finalização final, não conseguia finalizar, né, basicamente. Uma coisa aqui que não tem muito a ver com o jogo em si, mas que eu achei interessante, é o Neymar aqui. O Neymar participou bastante ali das pausas para hidratação, por exemplo. Tá aqui ele falando, acho que com o Luiz Henrique e com o Vinícius Júnior. E ele tava sempre ali em pé, às vezes a transmissão focava nele, mostrava ele apreensivo mesmo com o jogo, torcendo. Eu gosto disso porque eu acho que tiveram notícias que saíram que ele tava tendo um bom comportamento com o grupo, que ele tava ajudando o grupo, que ele não tava sendo tóxico e tal. Que muita gente fala que o Neymar ia fazer mal pro grupo. Eu sempre achei que o Neymar tinha que estar na Copa. E eu acho que é bom que ele esteja fazendo esse papel como o cara mais experiente desse grupo, o cara com mais cancha desse grupo, e eu espero que ele possa ajudar também em campo, né? Porque a gente não quer que ele seja levado só para isso, só pelo apoio moral, mental. A gente quer que ele jogue no campo, e espero que ele possa jogar bem, porque a gente viu que muitos desses caras são um pouco aversos à responsabilidade ali, a sentir esse peso. Então ter um cara como ele pode ser bom para diluir um pouco essa responsabilidade. E assim, no geral o segundo tempo estava bem mais lento mesmo. O Marrocos parecia estar satisfeito com o placar, deixava o Brasil jogar e o Brasil não fazia muita coisa. O Brasil não fazia muita coisa, não conseguia atacar muito bem e só dava brecha para. O Brasil não atacava. O Marrocos deixava o Brasil jogar, o Brasil não atacava e dava brecha para o Marrocos fazer contra-ataques perigosos, como esse aqui, onde eu não lembro quem foi que deu esse passe, mas a bola chegou aqui, o Marquinhos deixou a bola passar. Não sei se dava para fazer muita coisa aqui, mas ele deixou a bola passar para o Saibari, que apareceu muito bem mais uma vez aqui. E passou, conseguiu finalizar, mas o Marquinhos conseguiu se recuperar, conseguiu cortar essa bola. Para nossa sorte, mesmo que fosse gol, isso não ia valer, porque já tinha sido levantada a bandeira de impedimento. Mas mostra que o Brasil estava dando muita brecha mesmo. Em qualquer momento, o Marrocos podia retomar a liderança, à frente do placar, né? E isso era bem preocupante. E depois o Marrocos acabou retomando o controle do jogo. O Brasil parece que deu uma desgastada mais ainda. O Marrocos começou a trocar a bola, a chutar, fazer aquelas coisas, mas também não estava sendo muito ofensivo. Não tanto quanto no primeiro tempo, pelo menos não estava assustando tanto. Até que aqui aos 77, o Matheus Cunha fez um passe magnífico aqui entre os jogadores. Passeou no Vinícius Júnior, que estava com um corredor livre aqui, saiu correndo e conseguiu tocar para trás aqui, onde o Rafinha estava chegando. O Rafinha conseguiu pegar bem na bola, ou melhor, conseguiu pegar na bola, porque bem não foi no meio, total no meio, assim, o Bono não precisou fazer esforço e conseguiu defender. Foi uma boa chance construída, pelo menos, mas definitivamente não foi uma boa finalização. A gente esperava bem mais do que isso, obviamente, do que só um chute no meio do gol. E aqui, aos 79, o Bruno Guimarães sai. O Bruno Guimarães, pra mim, fez uma partida bem segura, assim. Não comprometeu, deu assistência pro Vinícius Júnior. Também não brilhou, como eu falei, ninguém no Brasil brilhou mesmo. Mas eu acho que, dentre os jogadores em campo, ele pode ter sido um dos melhores, sim. Então, acho que foi um bom jogo dele. E quem entrou foi o Danilo Santos, que realmente tá pedindo passagem nessa seleção brasileira. E entrou até bem, pra ser sincero. Não dá pra falar muito, porque ele não passou muito tempo em campo, mas ele entrou e fez o fundamental. Aqui, aos 81, nós tivemos uma bela jogada individual do Matheus Cunha. Como eu falei, ele entrou muito bem, entrou muito participativo na partida, com bons passes, bons dribles e boa participação no geral. Eu ainda preferia o Hendrick, mas foi uma boa jogada dele aqui, por exemplo, onde ele saiu rasgando, costurando ali entre os jogadores do Marrocos. E ainda descolou um escanteio. Eu achava que ele ia cometendo falta de ataque, mas acabou que nem cometeu. Ele só chutou assim, quer dizer, meio que cruzou, e o jogador do Marrocos interceptou, acabou ganhando um escanteio pra gente. E aqui foi um momento muito interessante, onde esse jogador do Marrocos aqui, ele
Eu acho que tava todo mundo meio cansado já tava muito propenso a ter erros na partida. Ele faz um recuo bizarro, o Rafinha sai correndo, o Rafinha que faz muito isso também no Barcelona, né? Botar essa pressão no goleiro, muitas vezes dá certo. Aqui eu tive a impressão que ele ia chegar mais rápido na bola, mas o Bono conseguiu se recuperar muito bem. Aqui, ó, esse foi o momento do passe errado. O Bono se recuperou muito bem e só chutou a bola pra frente, não deu em nada, infelizmente. O Rafinha não conseguiu finalizar essa bola, essa chance, né? E acabou se chocando aqui com o Bono, que passou um bom tempo no chão recebendo atendimento. Isso deu uma esfriada a mais no jogo, porque já estava frio, né? E claro, somado isso, a pausa para hidratação e outras paradas para substituição, que foram todas no segundo tempo, nós tivemos 10 minutos de acréscimos. E eu confesso que eu achava que ia ser mais morno. Os acréscimos foram bem mais intensos do que eu esperava. Parece que o Marrocos ele guardou a energia durante todo o segundo tempo para descontar agora. Se bem que o início dos acréscimos foi mais pro Brasil, que conseguiu uma série de 2 escanteios por ali. E eu acho que não foi nesse, eu acho que foi no segundo escanteio que o Matheus Cunha também vai pra bola, acaba fazendo uma jogada curta ali e tal. E a bola acaba no Luiz Henrique, aqui na ponta direita, que dá um passe ótimo, um ótimo passe. Acho que essa foi uma das melhores aparições dele no jogo, né? Como eu falei, ele não brilhou, mas fez as suas participações. Ele passou pro Danilo Santos, que infelizmente acabou finalizando em cima do Bono também, que fez outra defesa sem dificuldades, realmente sem sustos, não espalmou nem nada, mas foi uma boa chance do Brasil. Porém, foi a última chance boa do Brasil mesmo, porque depois o jogo ficou muito like até que aos 8 minutos o Brasil tem essa chance, e acho que até o próprio Danilo Santos que dá um passe, e você vê, tem o Vini Júnior aqui livre no meio, tem o Rafinha passando, acho que o Matheus Cunha aqui, o Luiz Henrique, não tenho certeza. Enfim, tava se formando um ataque. Na minha concepção aqui dá para se formar um bom ataque. Você vê que eles estavam livres, o Vinícius estava livre, ele tem tempo para conseguir passar e talvez construir uma boa jogada. Eu acho que essa foi possivelmente a jogada que mais me frustrou nesses acréscimos, porque o Vinícius Júnior foi tentar fazer uma jogada de efeito ali, dar uma letra, a bola saiu fraquíssima, deu tempo do Hakimi chegar e simplesmente acabou o ataque. Eu acho que, sinceramente, num jogo desse peso, aos 8 minutos dos acréscimos, não é hora de você fazer uma jogada de efeito. É claro que se ele tivesse feito a jogada de efeito e tivesse acertado, eu ia dizer, é um gênio. Claro, também não posso ser hipócrita. Mas ele errou, então a gente tem que cobrar pelo erro, claro. O Vinícius Júnior jogou muito bem o primeiro tempo, foi ele que brilhou, foi ele que salvou o Brasil. Mas no segundo tempo, esse foi só um dos erros de tantos outros que ele cometeu e que acabaram comprometendo bastante. E logo depois, esse foi aos 8 minutos e 4, aos 8 minutos e 27, depois que o Marrocos conseguiu recuperar a bola, eles acabaram avançando por aqui. Acho que foi o Danilo Santos, que cortou aqui a bola e a bola sobrou no meio. Aí esse chutaço, eu não lembro quem foi que deu esse chute, mas esse foi um chutaço absurdo de fora da área, que obrigou o Alisson a pegar no cantinho. Ele fez uma defesaça. Eu sou defensor do Alisson, eu acho que ele podia ter agido melhor no primeiro gol, pra ser sincero, do Marrocos, no primeiro e único gol do Marrocos. Acho que ele podia ter saído melhor, mas enfim, como eu falei, não quero botar muita culpa nele, porque a zaga não ajudou muito. Mas pra quem critica o Alisson, aqui ele apareceu, aqui ele salvou muito, que eu acho que essa bola ia no gol, que consegue defender, só que ele acaba dando rebote, a bola veio muito forte, ainda deu uma pingada ali, só que ele ainda vai lá e salva, no pé do jogador do Marrocos, consegue salvar. Foi o brilho dele aqui, foi muito bom. E assim, foi assim que acabou o jogo, acabou no 1-1. Eu acho que o Vinícius Júnior teve um péssimo segundo tempo, principalmente se compararmos ao primeiro tempo dele. O Ancelotti foi muito conservador nas substituições. Não deu pra entender muito bem, assim, tipo, ok, foi lateral por lateral, volante por volante, no início do primeiro tempo, ok. Tirou os amarelados, colocou alguém pra substituir e manter o esquema, tranquilo. Mas depois foi o Bruno Guimarães pelo Danilo ainda, no momento que a gente precisava mais pro ataque, e a gente tava num bom momento na partida, eu acho que a gente podia aproveitar mais. Nem quis saber de Endrick, né? Não teve Endrick nesse jogo. O Luiz Henrique eu acho que era uma substituição óbvia. O Matheus Cunha entrou bem, mas eu acho que ainda assim, talvez o Endrick pudesse brilhar mais. Que eu acho que, apesar do Matheus Cunha ter feito uma boa partida, o Endrick é quem tá pedindo passagem no ataque. Como a gente não tem muita certeza do 9, a gente não tem certeza do Igor Thiago, a gente não tem certeza do Matheus Cunha, a gente não tem certeza do Endrick, pelo menos bota quem tá brilhando mais. Quem tá brilhando mais, na minha opinião, é o Endrick, que chegou na última partida e marcou. Mas enfim, acabou sendo muito conservador nas substituições, como eu falei. E o Magalhães, pra mim, o Magalhães é um caso à parte, não acabei não tirando o print dele, mas pra mim é um caso à parte porque ele foi muito bem na temporada do Arsenal. Foi um dos meus jogadores preferidos assim, de se assistir, porque ele defendia muito bem e marcava gol. E é bom ver zagueiros que marcam gol, por exemplo.
mas eu acho que ele comprometeu bastante hoje. Ele teve umas jogadas, totalmente estabanadas. Não sei se ele ainda tá meio desgastado, porque a temporada do Arsenal foi pesadíssima e ele foi um dos que mais foi exigido. Não sei se ele tá abalado mentalmente ainda por ter perdido o pênalti no final da Champions, mas o fato é que ele acabou comprometendo bastante. Mas acho que foi um jogo mal coletivamente do Brasil, então não vou botar a culpa em Magalhães, no Alisson. Eu acho que foi um jogo mal do geral. Não dá pra colocar um vilão. Eu acho que não é um jogo de vilões. Não é um jogo de um vilão, é um jogo de vilões, basicamente. O esquema, o time no geral. E aí foi isso, o Alisson brilhou, manteve 1-1 com o gol do Saibari e do Vinícius Júnior, e foi assim que terminou a partida. Eu acho que no geral o que a gente espera é que o Vinícius continue brilhando como ele brilhou no primeiro tempo nas outras partidas, e que esse esquema seja um pouquinho mais organizado. Eu acho que o Igor Thiago hoje não foi bem, não era pra estar ele aqui, o Rafinha tem que aparecer mais nas partidas, o Casemiro tá pedindo banco, pra ser sincero. Eu acho que ele tá pedindo banco porque não dá, não tem ritmo, não tá dando mais pra ele. O Bruno Guimarães foi bem, Gabriel Magalhães precisa se recuperar, Marquinhos foi bem, deu umas vaciladas, mas foi bem. O Douglas Santos, pra mim, um dos mais seguros em campo também, faz o feijão com arroz bem feito. O Lucas Paquetá teve seus momentos bons, momentos ruins, mas no geral acho que foi positivo a partida dele individualmente, né? Porque no coletivo não foi muito bom. E o Ibanhas foi ruim, mas a gente agora tá sem o Wesley, não sei se vai dar pra confiar só no Danilo, então acho que fez o que tinha que fazer. E o Alisson, acho que vacilou um pouco no primeiro gol, mas a culpa não foi muito dele. No possível segundo gol do Marrocos, ele deu uma salvada e manteve 1-1. Acho que foi um jogo muito tenso, principalmente no primeiro tempo, mas um jogo com falta de criatividade do Brasil, um jogo um pouco produtivo do Brasil, realmente não anima muito. Mas pelo menos foi um empate no que pra mim é o maior desafio da fase de grupos. Então, o que a gente espera é que contra o Haiti e a Escócia o Brasil possa melhorar não só no resultado, que o resultado eu acho que é obrigação o Brasil ganhar esses dois times, mas também no desempenho. A gente tem que ver um desempenho que realmente nos anime para chegar nas oitavas de finais contra um Japão, contra uma Holanda e conseguir desempenhar bem. E falando em Japão e Holanda, amanhã tem jogo entre Japão e Holanda. Eu vou trazer o pós-jogo aqui também, porque eles são possíveis adversários do Brasil nas 16 avos de final, né? Não sei se eu falei oitavos, mas eu quis dizer 16 avos de final. Então, espero vocês aqui. Se vocês gostaram do vídeo, mesmo que o jogo tenha sido ruim, claro. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, ajuda demais o canal. Se inscreva aí para mais pós-jogos da Copa do Mundo e para mais vídeos sobre futebol europeu e mundial depois da Copa do Mundo. No momento foco é a Copa, mas depois a gente vai ter mais conteúdo, claro. E comente aí o que você achou do jogo, se você assistiu, quem foi o seu jogador preferido na partida. Vejo vocês na próxima, tamo junto, falou!